Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar dos dois primeiros episódios da segunda temporada de Gossip Girl, que abraçou o caos de uma forma tão maravilhosa que eu vim aqui especialmente contar pra vocês tudo que eu achei desse começo maravilhoso de Gossip Girl. E antes de começar a falar tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtam, comentem bastante, que eu quero saber o que vocês acharam desses episódios e também do que vai vir na temporada, e também de tudo que eu vou falar aqui, e também nos sigam nas nossas redes sociais. E, gente, é muito legal esse começo do episódio, como a gente vê que as influências do final de temporada anterior estão aqui impregnadas com força, né, na construção dos personagens, dessa virada deles de chave, de tudo que eles pretendem fazer. É uma coisa maravilhosa. A gente também vê a forma como a Monette quer de vez acabar com a vida da Julie, já que ela fez de tudo para Julie e não teve nenhuma recompensa significativa. Agora ela vai trazer tudo que ela quis de volta para ela, né? Já todo esse tempo perdido, recuperar e se transformar nessa grande abelha rainha que ela sempre quis ser. E, gente, enfim, a gente também vê a nossa Julie, né? Como ela tá desestabilizada, né, com tudo que ela passou, e dessa virada dela, né, de não ficar presa numa única opção, a um único plano, né, que é ser influência, né, já que é seu ponto-chave, seu trabalho, de certa forma. Ela não quer ficar presa a isso, ela quer ir buscar outras opções, né, tanto que até ali, né, uma conversa com o pai da Zoya, né, de uma faculdade ali no qual ela possa se estruturar e depois, né, ser influência também, ou seja, trabalhar essas duas correlações, não ficar em uma única opção. E é uma coisa bem legal até, acho que até trabalha aí uma questão real muito interessante de que a gente não deve ficar preso num único plano, ter várias opções, sabe, não ficar ali, né, presa a um único local, seguir vida, aprender várias coisas, reaprender também, ou seja, tudo é possível. E aqui a gente vê como a série acertou muito em duas coisas: Monette como vilã e Luna tendo seu destaque nessa série. Nossa, gente, a Luna nesses dois episódios, ela se mostrou ser a mais sábia e sensata de tudo. A forma de vista dela, de tudo que acontece, cara, é maravilhoso. E também uma coisa muito interessante que eu percebi é como ela e a Monette meio que ditam as regras do jogo. Não é a Julie, é as duas. Elas têm uns comportamentos, tudo que elas dizem, falam, move a narrativa da série. E isso é maravilhoso, gente. E o que essas duas ainda vão apontar não tá escrito, é sério, gente. Foi muito maravilhoso por ter essas personagens como um dos grandes centros do movimento da série. E pra mim foi um dos grandes acertos. A gente também vê como a nossa Monette começa a estruturar seu plano usando o baile como isca, né, para essa armadilha e esse grande poder de centro que ela quer mostrar para o mundo quem ela é de verdade. E olha, eu devo dizer que a partir do momento, né, durante esse baile, né, nessa construção do baile, teve muitas coisas interessantes, muitos pontos a ser discutidos, como no fato, né, da própria sociedade ver as coisas, né, também um racismo ali um pouco velado, mas sendo escancarado de certa forma. A gente vê como, né, as coisas precisam ser mudadas de um modo geral, não só pelo externo, mas também o interno. Então, ou seja, tudo precisa ser mostrado, os erros, tudo precisa ser melhorado para, sabe, melhorar a sociedade de forma geral e também evitar que esses preconceitos ainda continuem enraizados na nossa sociedade. Mas, gente, o que a Monette faz, né, de literalmente desestabilizar a Julie, meio que humilhar ela e mostrar que ela comanda tudo, foi uma coisa assim meio que surreal, mas ao mesmo tempo a Zoya ali, né, nas entrelinhas ali, acabando com esse patriarcado, né, que
foi mostrado ali pra gente. Foi uma coisa primorosa. A gente vê o caos sendo estruturado, começando com uma pequena briga ali entre a Monette e a nossa Julie, né? Já que uma aprontou com a outra. E nossa, gente, as mulheres ali se acabando tudo foi uma coisa maravilhosa. É muito maravilhoso a série abraçar o caos, ou seja, mostrar que é realmente Gossip Girl, que é o que? Personagens ricos e irresponsáveis fazendo tudo que eles acham que a gente tem que fazer e não deitar para qualquer outra pessoa, que foi uma coisa maravilhosa. Mas, gente, olha, vocês vão assistir e vão entender o que eu tô dizendo a vocês. Mas o ponto alto, literalmente, de toda essa jornada das duas personagens é quando a gente tem uma conversa da Monette com a mãe dela. E, cara, tanta coisa é escancarada e ao mesmo tempo a forma como a sociedade se comporta diante de pessoas negras com poder e que ela literalmente, né, sente que ela precisa fazer alguma coisa para mostrar que ela não deita para ninguém. É uma coisa até interessante, mas ao mesmo tempo a perspectiva que a mãe traz também é um pouco distorcida. Eu já falei muito, né, da temporada anterior, mas aqui a gente vê como ainda é forte isso, a forma também como a mãe, né, suborna toda a escola para que a filha se mantenha no lugar e que passe de ano, né, e sem isso vire um grande escândalo para a família dela. É uma coisa muito assustadora. Mas também essa conversa é muito decisiva, porque depois disso, a Monette meio que, sabe, Julie, eu tô cansada, eu vou falar isso aqui pra você e entenda, uma guerra não precisa de dois lados para começar, só precisa de que um lado comece e que o outro rebata. E isso, minha gente, trouxe uma alusão à realidade, né, de Rússia com Ucrânia que foi pra mim assustadora. Não faz sentido, mas pela perspectiva que a série trouxe foi uma coisa bem interessante, né, de que qualquer lado que queira fazer alguma coisa com o outro é só querer começar. E para mim foi surreal. Mas a Julie rebatendo nela foi uma coisa assim primorosa. E uma coisa muito interessante que eu vejo dessas duas personagens ao longo dos episódios é a forma como uma influencia as coisas. Cada uma influencia de uma forma diferente. A nossa Monette tem a questão muito ditatorial, ou seja, ela tem o poder, ela que comanda e ela faz e dita o que as pessoas têm que seguir. Se não seguirem, vão pagar as consequências. E é uma coisa muito assustadora. E ao mesmo tempo, a gente vê a nossa Julie que influencia, mas ela não fala, não, você vai fazer o que eu faço. Não, ela quer, tudo bem se você não seguir, é só o meu jeito de ser, você não é obrigado a copiar, mas que tal experimentar? Te dar essa oportunidade de experimentar as coisas, entender quais os seus estilos e por aí vai. É uma coisa até interessante essa dualidade das duas personagens, que foi muito boa nessa jornada dela, no núcleo delas, e também, nossa, eu vou chegar nos momentos que eu tenho que chegar para vocês. E partindo para o outro núcleo, a gente tem nossos professores, né, que sofrem que nem condenados. Gente, é sério, eu sempre costumo pensar que eles são a alma da série, mas ao mesmo tempo eles não têm os merecidos créditos que eles precisam, porque o que esses bichinhos fazem, apontam, não está escrito. E a nossa Kate também mostrando para o que veio, né, trabalhando ali quase como uma aliada com a Julie, né, em pouco tempo, foi uma coisa bem interessante. E a forma como ela ainda sente raiva de tudo que a nossa Camille, né, que é a mãe da Monette fez com ela, não tá escrito. E como tudo isso move ela, é maravilhoso. No entanto, que ela vai até esse baile, né, que eu já falei pra vocês. E olha, a informação que ela consegue buscar é uma coisa primorosa. Mas não só isso. A gente tem ali um novo personagem que se mostra um pequeno aliado na causa dela. Mas ao mesmo tempo ele tem um pequeno blog que busca trabalhar ali contra ela, sabe? Mas com a mesma finalidade, ou seja, acabar com essa corrupção, essa máscara que esses ricos costumam, né, trazer para a frente das câmeras, sabe?
quebrar esse paradigma, mostrar como tão sujo eles são. É uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, esse novo personagem me faz ter muitas teorias que vão além da minha perspectiva, porque eu acho que ele trabalha para Georgina Sparks. Sim, ela mesma, né? No entanto que ela vai chegar em algum momento, então eu acho que de alguma forma indireta ele trabalha para ela, e ao mesmo tempo ali, né, os comportamentos dele dizem o contrário, mas possa ser que ela tenha aí nas entrelinhas aí. Eu não duvido nada que isso possa acontecer. Mas um ponto interessante na jornada desses dois personagens, né, de dois lados trabalhando com a mesma finalidade, mesmo com questões diferentes, é que eles literalmente descobrem que a nossa diretora da escola, né, meio que é subordinada, né, meio que é paga para poder servir a esses grandes e, sabe, não tem muito o que fazer. E é até uma coisa bem interessante a gente ver que por muitas vezes as pessoas, né, devido aos seus trabalhos, acabam se submetendo a certas coisas porque não tem por onde correr. E aqui você vê como esses dois personagens, ao descobrir tudo, não fazem nada, porque o cara ele pensa de uma forma muito forte, muito boa, de que há peixes maiores nisso e que a gente tem que pegar a ponta do iceberg para poder destruir todo esse meio que compõe a nossa terrível cascata de gelo. E é muito surreal isso, e ainda mais essa relação desses dois personagens, a forma como eles trabalham, né, separados ao mesmo tempo juntos, é uma coisa muito incrível. E ainda mais no finalzinho ali, né, onde ela acaba fazendo, né, entregando essa grande diretora. E ele fala uma coisa bem interessante de que não adianta a gente, né, tentar acabar com um, porque vai vir outro pior, ou seja, não adianta. Se um for subordinado, outro também vai ser. E assim vai sucessivamente até que não resta escapatória, a não ser, né, encontrar esse grande cara aí para destruir esse ponto. E é uma coisa bem interessante que eu costumo ver desse núcleo, é que eles mudaram a perspectiva da garota do blog. Ela não vai ser só voltada para os jovens, vai ser também pegada para os adultos. Ou seja, a garota do blog vai juntar ali forças para destruir esse grande poder que está aqui em cima. E isso vai ser uma coisa muito chave dessa temporada toda e vai ser uma coisa muito interessante de ver. Ainda mais pelo o que a garota do blog é, o que ela vai se tornar ser, vai ser muito legal. E partindo para o outro núcleo, temos a Zoya, né, que também se tornou esse grande destaque desses dois primeiros episódios, não só pelo seu comportamento, pelos seus princípios, mas da forma de agir, né, dessa mudança dela, ainda mais com a amizade ali com sua amiga, que eu esqueci o nome dela, né, essa mudança que essa personagem trouxe para ela, né, de lutar por suas causas, não ficar deitando para esses playboyzinhos, né? E é uma coisa muito legal de a gente ver da personagem. Não que ela não seja uma personagem chata, mas é uma personagem que tá errando e tá aprendendo com os seus erros, né? Como outros personagens que aprendem, erra e continuam a errar, né? Como no caso da Julie, mas enfim, né? O poder do protagonismo tá aí para ser escancarado, exacerbado. Mas uma coisa muito legal que eu costumo ver é como ela, independente das coisas, ela sempre vai apoiar a Julie. Não no sentido de que né, ela fez uma coisa errada, não. É porque ela apoia no sentido de irmãs. Ela sempre vai estar ali para proteger ela. No entanto, né, que tudo que ela fez foi para proteger, mano. No entanto, que acho que até uma conversa bem sincera desse favoritismo do pai, que com o tempo vai ali sendo amenizado e também trazendo outros pontos na questão de convivência familiar, né? Já que a Zoya prefere 1000 vezes ficar com a família da amiga do que com a família do pai, o que causou muita conturbação, mas também a forma como tudo isso foi construído é interessante, mas ao mesmo tempo deixa muita coisa a desejar. No entanto, que temos um ponto muito chave no jantar ali, né, que a nossa Zoya leva o pai dela, né, para a família, onde a família dessa amiga, ela é muito rica, mas se comportou como pobre.
Ou seja, tudo que a Zoya havia falado foi completamente distorcido. E o pai dela não gostou disso. E literalmente com razão. Até porque eles literalmente quiseram fazer isso de uma forma proposital, mas que não funcionou. Mas também abre uma reflexão, né, de que nossa família tem que ser como ela é, não ficar mudando para agradar outras pessoas. Elas têm que ser elas mesmas, né? Tanto que todo mundo deseja que cada um seja você mesmo, então as famílias também tem que ser assim. No entanto, até que a mãe da amiga dela meio que traz essa reflexão que também foi um erro, né, ter isso, que não é culpa dela, mas que precisa, né, tá ali trabalhando nessas relações para evitar que coisas piores como essa aconteçam. E agora a gente vai entrar em um núcleo que eu amo de paixão, que é o nosso trisal, ou seja, eles que são o alicerce de Gossip Girl, é uma loucura. E é muito louco a gente ver como os comportamentos de cada um mudaram, né, desde o final da temporada, como ser um casal ainda é muito forte, ainda é um problema para eles, já que eles não querem, sabe, falar isso pro mundo, mesmo respeitando os sentimentos do Max, é uma coisa até interessante, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, que cada um pensa de uma forma diferente. A gente vê que o Max mesmo que se sente isolado de certa forma, até porque o Wake e a nossa Audrey é um casal aí há muito tempo, ou seja, ele troquei agora, mas ele não quer ficar só como um objeto sexual, né? E ele quer ser visto como alguém, uma parte maior dessa relação. Não quer ficar só, né, como um aperitivo, ele quer ser o prato principal dentro dessa relação, não quer ser uma parte, quer ser um todo. Isso é interessante, a gente também ver como a mente dele funciona, de querer, né, mudar as coisas, a forma como as pessoas verem, né? A própria sociedade como vê todas as coisas de modo geral. No entanto, que tem algumas coisas assim bem interessantes, mas uma coisa muito que eu amo, né, dessa família do Max é como ela literalmente quer mudar esse paradigma, não quer buscar que o conservadorismo entre na casa, ela quer que a família seja o que ela quiser. As possibilidades são infinitas e tudo pode acontecer. Isso é lindo demais, gente. A família do Max, os pais deles ali, né, trabalhando essa separação e ao mesmo tempo, né, ele tendo que enfrentar tudo isso. É uma coisa muito bonita de se ver, e ainda mais como tudo o que acontece nessa família é uma coisa muito doida. A gente tem até um jantar que acaba se transformando em uma outra coisa muito diferente, até porque um dos pais tinha que levar uma cliente que era completamente conservadora, insuportável, e a gente vê um cara que literalmente, sabe, ter seu jeito de ver único e teve que se moldar para tentar agradar, né, essa cliente no marido dele, e nossa, foi muito surreal. Mas também um ponto interessante que a gente vê, né, pelo lado do Max, é como que ele não quer, como se diz, ficar com outras pessoas, mas ele fica com as perspectivas já só de ficar, só para manter essa reputação, já que os outros não querem, então ele tem que fazer uma coisa por ele mesmo, né? Então é uma coisa muito interessante de se olhar. Mas o jantar em si, gente, foi uma coisa que aconteceu assim, sabe, de parafernália maravilhosa. Até porque a gente tem o nosso Max que vai ali, né, com as pessoas e para tentar, né, escancarar que essa possibilidade de ser o que quiser e tudo mais. Só que esse plano dá tudo errado, até porque a família tá ali, né, tendo umas conversas ali muito doidas, a Audrey, o Wake ali, né, trabalhando todas essas questões deles ali, tendo que driblar a situação. Temos uma mistura, temos um caos desse jantar que foi maravilhoso. Teve gente quase seminua, temos bundas, temos tudo, temos dildo, temos a coisa toda. Mas de resumo, esse núcleo terminou de uma forma muito interessante, porque temos uma mulher conservadora, né, que fala um bocado de coisa, e temos o Max que literalmente tomou partido de tudo e falou
tudo que deveria ser falado e dito, sabe? Que não foi dito. E isso impulsionou todos ali a falarem o que querem. Isso foi uma coisa surreal. Eu não vou entrar em detalhes porque foram falas muito verdadeiras, sinceras e que vocês precisam ver para conseguir entender o que eu tô conseguindo querer chegar aqui. Mas de certa forma foi muito importante porque eles, né, o Wake, a Andrew e o Max, literalmente, né, caíram e resolveram se tornar um casal. No entanto, que a decisão de contar, né, para a garota do blog veio do Wake, e é uma coisa bem interessante que a gente vai ver, ó, que a gente consegue compreender ao longo do trailer também, ao longo da temporada. Vai ser uma coisa bem legal de se ver. Surreal, mas vai ser legal de se ver. E também a forma como os pais deles também, né, diante da situação, ao invés de, sabe, fazer o outro, né, seguir essa coisa, se permitiram, sabe, a olhar novamente um pro outro, se desejarem novamente, né? Então aqui quando eles se beijam, pra mim é uma coisa muito maravilhosa, né? A gente vê todas as questões da temporada anterior e ver essa aqui, eles tendo uma certa paz, um novo recomeço, é uma coisa maravilhosa. E o nosso Max, a nossa Andrew e o Ike entrando juntos, sabe? Subindo aquilo ali. Foi uma coisa pra mim maravilhosa. Eu fico muito encantado com tudo que a série chegou e quer chegar com a gente, sabe? Falar que todos os relacionamentos são possíveis e que basta só todo mundo querer e se ajeitar e que tudo dá certo. E agora saber como é que eles vão funcionar isso com tudo isso sendo declarado ao mundo. Mas assim, a gente não pode deixar de falar desse pequeno, né, trecho aqui sem citar o Obi, né, que a todo momento eu estava tentando fugir dos seus próprios amigos porque ele não estava aceitando a sua nova realidade com tudo que estava acontecendo. Porque de todos os personagens, o Obi, ele é o mais, sabe, quieto, mas ao mesmo tempo muito forte nos seus posicionamentos, né? E mesmo ali com algumas coisinhas ali de comportamento que não é aceitável, mas a gente releva um pouquinho pelo jeito de ser dele. Mas o ponto forte desse momento do Obi é como a nova namorada dele entra na história, né? Ela tem uma certa regularidade na história e faz ele refletir por muitas coisas também. E uma coisa que ela meio que fala ali, né? É como é importante você ter amigos, porque ele é seus pontos seguros, porque tudo que, né, que acontecer de errado, eles vão estar ali. E uma coisa bem interessante que ela fala é que os amigos dele não têm, tipo, uma máscara, né? Eles fazem o que fazem, não tem medo. E se o amigo precisar de alguma coisa, eles sempre vão estar ali. E isso é bem importante, ainda mais pelo óbvio de tudo que ele fez, né, de tudo que ele passou, de entender que ele precisa daqueles amigos e que é importante para ele ter aquelas pessoas ao lado dele, mesmo não concordando com alguns comportamentos, posicionamentos, mas que mesmo assim, no fim das contas, são tudo amigo. E é uma coisa muito legal a chegada dela, né? Porque literalmente todo mundo vai fazer parte do mesmo núcleo, na mesma escola, e a merda vai acontecer e eu não tô preparado para tudo isso. Até porque no finalzinho ali dessa grande jornada, desses 2 primeiros episódios, nós temos literalmente uma guerra declarada oficialmente entre a nossa Monette e a Julie, onde a Monette, depois de ter se submetido a uma sabotagem da Julie, na qual ela sabia e deixou se fazer, né? E foi uma coisa muito surreal, ainda mais diante de todos os comportamentos da Monette, né? De que, sabe, querer uma discórdia. E a gente vê muito como a mente dela tá tão quebrada que ela não tá pouco se lixando para isso. Ela não tá nem aí, já que os pais não estão olhando para ela, porque quem vai olhar para ela? Quem vai, né, dar literalmente as atenções que ela precisa, assim, ela procurar uma atenção pela qual ela queira de verdade. Isso é um pouco assustador, até porque tem um negócio aqui muito interessante, né, de uma fala dela, é que elas são Serena e Blair, versão 2.0. Mas assim, o que a Monette faz aqui é muito, assim, assustador.
Até porque, tipo assim, né, ela quer literalmente uma guerra, ela quer que a nossa Julie literalmente acabe com ela, né, tipo, mostre suas garras e faça tudo que precisa fazer. É tipo, a Julie criou um bicho sem saber que esse bicho é 3 vezes pior que ela, então a Julie, para derrotar a Moonette, ela também não tem escrúpulos. E no entanto, gente, que no finalzinho ali, né, onde vemos que a Moonette literalmente copiou o estilo dela, né, e obrigou os personagens ali, né, a vestir igual a ela, foi uma coisa muito surreal. Mas uma coisa muito interessante que eu costumo ver, né, é como o ciclo de amizade das duas. Você vê que a Julie, apesar de tudo, ela tem um ciclo de amizade muito forte e muito estabelecido. No entanto, que a Moonette tem que buscar essas amizades. E é uma coisa meio interessante, porque é isso que vai mover a temporada. Ou seja, o grupo como um todo, até a amiga da Joy, da Zoya, vai ajudar ela a acabar com essa vilania da Moonette. Eu devo dizer que tudo isso aqui foi maravilhoso. E, cara, vai ser muito surreal o que tá por vir. Eu não tô preparado também. Quero me surpreender muito com o que está por vir. A disputa vai ser muito acirrada. E olha, que venha o caos. Muito obrigado, diretores e roteiristas, por terem entendido, né, a mensagem que a gente queria da primeira temporada e vocês conseguiram trazer aqui agora. Eu espero muito que continue assim. E, gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Curtam, comentem bastante, que eu quero saber muito o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios, também de tudo que eu falei aqui. Eu quero muito conversar com vocês sobre esses 2 episódios, também com tudo que está por vir. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau.